Olá, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Conteúdo do nono ano. Bom, vamos começar aí um capítulo novo, um capítulo falando sobre triângulo retângulo. Olha, quando a gente fala em nono ano, esse é o assunto, triângulo retângulo, tá? É agora que vocês vão aprender esse assunto tão importante no nosso dia a dia, porque o triângulo retângulo, ele é um triângulo, eu coloquei aqui, ó, todos esses triângulos aqui, ó, eles estão representando um triângulo retângulo. Então, ele é muito utilizado em construções, na construção de telhado, nas construções de galpões. Quando a gente lembra de uma porteira, vocês sabem o que é uma porteira? Ó, imaginem aqui, ó, um retângulo, tá? Aí eu venho aqui, uma régua, aqui, ó, dividindo esse retângulo em dois triângulos, tá? Para dar sustentação nessa porteira. Então, quando eu tenho um retângulo e eu divido ali em dois triângulos, né? Esse segmento aqui que eu tracei, eu chamo de diagonal do retângulo. Eu estou dividindo ele em dois triângulos retângulos. Por quê? Porque eu tenho aqui, nesses triângulos, ó, um ângulo de 90 graus em cada um ali. Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, tá certo? Então, um retângulo, quando eu traço a diagonal, uma diagonal dele, eu estou dividindo ele em dois triângulos retângulos. Por quê? Porque o retângulo, ele tem 4 ângulos de 90 graus. Então, quando eu dividi ele aqui, ó, eu fiquei com um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Então, tenho dois triângulos, cada um com um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ele tem um ângulo de 90 graus. Eu chamo ele de triângulo retângulo. Esses dois casos aqui também, tá? O triângulo retângulo, ele é chamado assim porque ele vai ter sempre um ângulo que vai medir 90 graus. Tá certo? E ele é muito útil para a sustentação, tá? De um telhado, de qualquer situação onde a gente usa ferro para sustentar um galpão, tá? Na nossa apostila até cita exemplos. Bom, e em algumas situações a gente precisa calcular os lados desse triângulo retângulo. E aí, é possível? É possível através dessa relação aqui, ó. Eu chamei aqui os lados desse triângulo, chamei esse lado de C, esse lado de A e esse lado de B. Existe uma relação que diz o seguinte: se eu pegar o lado C e elevar ao quadrado, o valor vai ser igual aos outros dois lados, né? A soma dos outros dois lados elevado ao quadrado também, tá? Essa importante relação dos triângulos retângulos, ela recebe um nome, ela é chamada de Teorema de Pitágoras. Então, a relação para eu calcular, né? Eu tendo dois lados, eu quero descobrir o outro lado, o terceiro lado de um triângulo retângulo, eu consigo, através dessa relação que recebe o nome de Teorema de Pitágoras. Então, isso aqui é uma fórmula que a gente não pode esquecer mais, tá? Bom, em um triângulo retângulo qualquer, esse lado aqui que eu estou chamando de C é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Esse lado a gente chama ele de hipotenusa. E os outros dois lados que estão aqui formando esse ângulo de 90 graus, eu chamo de cateto. São os catetos, tá? Outra coisa que a gente precisa decorar aí. Hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, tá? Que é oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados que eu chamo de cateto. Então, como eu faço a leitura? Ó, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida, ó, o quadrado da medida da hipotenusa, que eu estou chamando aqui de C, tá? É igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, aqui os catetos, ó, cateto A e cateto B, ó, a soma dos quadrados deles, tá? Então, essa é a relação do triângulo retângulo, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
tá? Essa é a relação que eu vou trabalhar para descobrir um terceiro lado desse triângulo retângulo, de qualquer triângulo retângulo. Agora nós vamos para um exemplo, nós vamos praticar. Então vamos lá para um exemplo. Determine o valor de x no triângulo retângulo a seguir. Então eu tenho dois lados e quero descobrir o terceiro lado, tá? É possível, é através da relação do Teorema de Pitágoras. Como é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, ó, a medida da hipotenusa, eu posso chamar aqui, nesse caso aqui, olha o que acontece. Esse meu vértice aqui, ele é o vértice A, eu vou chamar esse lado aqui de lado A, tá? Esse meu vértice C aqui, ó, então eu vou chamar esse lado aqui de C, e esse meu vértice B, eu vou chamar esse lado aqui de B. Isso aí não tem problema. Nós estamos aqui usando letras, tá? Essas letras elas podem mudar na fórmula, não vai ter problema. O que eu tenho que saber é o seguinte, esse primeiro lado aqui, eu tenho que saber que eu estou chamando de A, é a hipotenusa. Eu tenho que conhecer que a hipotenusa é sempre esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Eu posso usar a letra que eu quiser. Aqui no caso agora eu vou usar A, tá? A ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado também. No caso lá eu estou chamando de B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso aqui, tá? Que eu estou chamando a hipotenusa de A, os outros dois catetos de B e C. Então, essa é a relação. E é ela que eu vou usar, porque eu tenho dois lados e só quero descobrir o terceiro. Isso é possível. Então, vamos lá. Quem é o A ao quadrado aqui? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse lado. Raiz de 54. Raiz quadrada de 54. A ao quadrado, tá? Igual a, o meu lado B lá é 3. Raiz de 2 ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu peguei, né, todas aquelas medidas lá e joguei na fórmula, elevando tudo ao quadrado. Raiz de 54 ao quadrado. E o que acontece aqui? Isso aqui, na realidade, como o meu índice aqui é 2, ó, tá? 54 ao quadrado, vai ser possível eu eliminar essa raiz aqui agora. Minha resposta é o 54 puro. Porque nós já aprendemos que o que acontece aqui, ó, raiz quadrada de 54 elevado a 2, ó, eu posso colocar o 2 aqui, tá? Esse 2 aqui de cima, ele tá aqui, ó. Então, ó, é igual, não é igual? O meu índice com esse expoente aqui, o 54, ele vai sair da raiz, tá? Então, eu vou colocar o 54 puro aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 3, ele tá fora da raiz. 3 ao quadrado é 9, tá? Vezes raiz quadrada de 2, né? Ao quadrado, esse 2 também vai sair da raiz, porque esse expoente aqui, ele é igual ao índice daqui. O 2 vai sair da raiz, então vai ficar 9 vezes 2, mais C ao quadrado. Vamos lá? 54 é igual a 9 vezes 2, 18, mais C ao quadrado. Ó, vou pegar esse 18 e vou jogar para cá junto com 54. 54 menos 18 é igual a C ao quadrado. Vamos lá, 54 menos 18, quanto vai dar aqui? A resposta vai ser 36. Então, vai ficar, ó, C, 36, igual a C ao quadrado. Agora, eu já posso trocar. Quando eu troco ao mesmo tempo, não muda nada. C ao quadrado é igual a 36. C é igual a raiz, né? A mais ou menos raiz quadrada de 36. Como eu tô falando aqui de comprimento, não é, de lado, eu nunca vou ter uma resposta negativa, eu só vou usar a minha positiva. Então, só vou usar o sinalzinho de mais aqui mesmo. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, eu descobri o seguinte. Eu descobri a medida desse lado X aqui, ó. Que eu queria, tá? Que eu chamei de C, tá? Então, quanto é? 6. No caso aqui, foi falado aqui, foi dado medida, não. Só 6. Não tá falando se é centímetro ou se é em metros, não. Então, C igual a 6. Eu achei a medida desse X aqui, tá?
C igual a 6, X igual a 6. Porque eu chamei o lado X lá de C. Poderia ter usado o X aqui também, ó. Não precisava nem ter colocado C, poderia ter deixado o X também. O importante é que no finalzinho lá a resposta dá correta. Então é isso. Vamos agora para os exercícios.